Essa palavra, para paciência, ela não tem feito muito parte da nossa sociedade. Nós vivemos na sociedade da pressa. Tudo nos impulsiona a ir adiante com mais velocidade. A gente precisa pensar muitas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A própria tecnologia nos massacra sem que nós nos demos conta disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você num aplicativo muito simples que a gente usa em nosso dia a dia, que é o WhatsApp. Quando a gente está conversando com alguém, lá no topo da nossa conversa aparecem as reticências e a palavrinha digitando. Ou então aparece a mensagem: fulana ou fulano de tal está gravando um áudio. E a gente começa a ficar naquela ansiedade. Por que que aquela pessoa está demorando tanto a digitar? Por que aquela pessoa está demorando tanto a concluir aquele áudio? E quando a gente entra na internet, que as coisas ficam carregando e nós temos pressa, nós queremos que aquilo aconteça logo. Nós estamos nos tornando cada vez mais imediatistas e nós não nos damos conta de que tudo tem um processo e Deus, ele trabalha em nossas vidas por meio de processos. Quantas vezes a gente acha que a nossa vida está estagnada? Não sei se talvez no seu caso num relacionamento, não sei se talvez profissionalmente, não sei se talvez emocionalmente, mas muitas vezes nós temos a sensação de que todas as coisas acontecem com as outras pessoas, menos conosco. Parece que a vida das pessoas muitas vezes está andando e a nossa está parada. Por que será que Deus demora tanto a trabalhar em nossas vidas? Muitas vezes nós pensamos. Por que que tudo demora tanto a acontecer? E essa é uma pergunta que está aqui na lição de hoje, da minha classe de ABD, que diz assim: por que, segundo me parece, Deus está trabalhando tão lentamente em minha vida? E aí eu fiquei pensando nessa palavra paciência e no fato de que Deus trabalha por meio de processos. Nós vivemos tão envolvidos muitas vezes com as coisas do dia a dia, com as nossas tarefas, com a tecnologia, com a nossa ansiedade de que as coisas aconteçam rapidamente, que muitas vezes nós não nos damos um tempo para observar a natureza ao nosso redor. Coisas muito simples. Se nós observarmos a natureza, nós vamos ver que tudo na natureza tem processos. Deus deixou inúmeros modelos, inúmeros exemplos para que a gente pudesse observar e aprender como ele trabalha. Por exemplo, um modelo muito citado dos processos que não podem ser acelerados é a metamorfose da borboleta. Se a gente vê o processo que a lagarta se torna num casulo e que depois de muito tempo esse casulo vai romper, essa própria lagarta transformada vai romper esse casulo, a gente vai compreender que esses processos não podem ser acelerados. Se a gente romper o casulo para tentar ajudar a borboleta a sair mais rápido, a gente vai observar que a borboleta não está com sua metamorfose concluída. A gente vai perceber que ela está com as asas fracas, muitas vezes as asas nem sequer vão conseguir se pôr aprumadas, ela vai estar com as asas deformadas, ou ela não vai conseguir levantar voo, ela não está pronta, porque os processos não foram concluídos. Se a gente observar, por exemplo, um ovo, tão simples, um ovo para que nasça um pintinho, mas se a gente tentar romper a casca para ajudar esse pintinho a sair, para acelerar esse processo,
ele provavelmente não vai sobreviver. Ele não está pronto. Um bebê na barriga de sua mãe, ele leva cerca de 40 semanas numa gestação. Se ele nascer antes de 34 semanas, os pulmões dele não estão aptos a oferecer para ele oxigênio. Ele não vai sobreviver. Ele vai precisar tomar injeções de corticoide para que ele consiga ter a maturação artificial dos seus pulmões, para que ele consiga respirar. Quantos exemplos que a natureza nos dá, quantos exemplos a criação que Deus elaborou com tantos detalhes nos dá. E eu quero apresentar para você também uma história de uma planta fabulosa, que é o bambu chinês. Eu fiz umas anotações aqui para não perder o raciocínio. Olha, eu vou usar o exemplo do bambu chinês e vou apresentar para você algumas lições do bambu chinês e vou trazer um conceito também. O bambu chinês, eu não sei se você já ouviu essa história aí na internet, no YouTube tem diversas versões dela. Eu até convido você, depois que assistir esse vídeo, a dar uma olhadinha, porque as pessoas contam de diversas formas. Mas o bambu chinês, quando ele é semeado, a sementinha dele na terra, quem vai cultivar essa semente, quem vai cultivar essa plantinha, vai começar a molhar essa plantinha, essa sementinha, e ela vai dar brotinhos. E aí, essa pessoa que vai cultivar vai ter que molhar ao longo de 1 ano, observando apenas os brotinhos. No primeiro ano, esses brotinhos não vão sofrer alteração nenhuma. E a gente vai precisar molhar o segundo ano. E o que vai acontecer no segundo ano? Nada. Vão continuar apenas os brotinhos. Então, é preciso encarar o terceiro ano, que também não vai acontecer nada. Será que você continuaria molhando esses brotinhos? Esperando nascer o bambu chinês? No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano não vão acontecer nada. No quinto ano, essa planta, em cerca de 6 semanas, vai crescer até 25 metros. O bambu pode alcançar uma altura de 25 metros. O que acontece para que esse bambu cresça dessa forma somente depois de tanto tempo, 5 anos? Aparentemente, ele não estava crescendo na superfície, mas abaixo da superfície ele estava aprofundando as suas raízes verticalmente e horizontalmente, muitos metros abaixo e para os lados, porque somente com raízes tão profundas e tão fortes, o bambu poderia se sustentar numa altura tão elevada. Essa planta só poderia se sustentar nessa altura se as suas raízes fossem verdadeiramente muito profundas, muito fortes, muito firmes. E ele vai balançar, e ele vai se curvar, e ele vai se manter firmado nessas raízes. Quantas vezes a gente tem essa sensação de que a nossa vida não está deslanchando, nós não estamos crescendo, não estamos evoluindo tanto quanto a gente gostaria, mas porque nós precisamos passar por processos, precisamos estar firmados muitas vezes em nosso caráter, em nossos valores, emocionalmente, tanto em nós precisa ser firmado, modificado e ter raízes profundas para sustentar, sim, o nosso crescimento. E olha só que coisa interessante. O bambu chinês, ele é oco. Quanto em nossa vida para que a gente desenvolva essa paciência, quanto é preciso muitas vezes suportar até mesmo sofrimentos. Quantas vezes nós precisamos passar por processos dolorosos para exercer a nossa paciência, para exercitar a nossa paciência. E aí, o bambu chinês é oco. Por quê? Como se fôssemos esse bambu chinês, todo esse sofrimento, todas essas lutas,
todas essas dificuldades para que a gente desenvolva essa paciência e cresça tanto, eles precisam passar por nós. Nós não podemos acumular essas dores, esses sofrimentos, tudo o que nos fez amadurecer, tudo o que nos fez desenvolver essa nossa paciência, aguardando pelo tempo de todas as coisas. Tudo isso precisa passar por nós, nos atravessar, mas nós não podemos acumular isso dentro de nós, porque senão nós vamos nos tornar pessoas amargas, tristonhas, até mesmo depressivas, acumulando todas aquelas dores, todos aqueles desafios, todos aqueles sofrimentos, aquelas experiências. E olha que coisa também tão interessante. Esse bambu ele vai suportar por essa leveza muitas tempestades, muitos ventos fortes. Ele vai se curvar, ele vai balançar, mas ele não vai se quebrar, porque ele é oco e porque ele tem raízes firmes, ele se torna muito flexível. E aí, eu encontrei na palavra de Deus um versículo que fala sobre esse tempo que a gente precisa esperar para esse aprofundamento das raízes, para esse crescimento conforme as nossas expectativas, mas, sobretudo, conforme as expectativas do nosso Criador, que se Ele nos permite passar por essas lutas, por esses desafios e por esse tempo de espera, é porque Ele tem algum plano para nós. Ele tem algo para tratar conosco. Ele quer aperfeiçoar em nós algo em nosso caráter, ele quer acrescentar virtudes, ele quer tirar as nossas arestas, as nossas aparas, quer nos tornar pessoas, seres humanos, filhos melhores, que agradem verdadeiramente ao coração dele. Essa palavra está lá no livro de 2 Pedro, o capítulo é o 3 e os versos são o 8 e o 9, que dizem assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. As nossas vidas tratadas nas mãos de Deus podem servir de testemunho para que outras pessoas venham a conhecê-lo também, assim como nós fomos alcançados através do tratamento que Deus nos dá, através do nosso aperfeiçoamento. Outras pessoas podem vir a conhecer esse Deus maravilhoso que tem para nós o melhor, que é a salvação em Jesus Cristo. E aí, eu convido você, se você ainda não é uma pessoa que conhece a esse Deus, convido você a refletir a respeito disso, pensar nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus desafios. Quem sabe Deus quer tratar com você algo muito profundo para tornar você alguém melhor, para afirmar as suas raízes e para dar para você um crescimento esplendoroso como o do bambu chinês. E as pessoas que estiverem ao seu redor vão poder enxergar o próprio Deus através da sua vida, através do seu crescimento. Pense nisso e depois você compartilhe comigo o que você achou desse vídeo, dessa reflexão, se ela tocou o seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo para mais uma reflexão, se Deus quiser. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!